Às 44 minutos, confirmando 7h44, de acordo com dados do Ministério da Saúde, cerca de 10% da população brasileira tem algum tipo de doença nos rins. Por não apresentar sintomas nos estágios iniciais, é fundamental conhecer as causas e os exames que podem detectar a doença renal crônica. Na campanha do Dia Mundial do Rim 2024, o foco é reforçar a importância do diagnóstico e acesso ao tratamento da doença renal crônica. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui nos estúdios uma equipe da Clínica do Rim, aqui de Caicó, do Seridó, Dr. João Marcos Lucena, médico nefrologista, e as enfermeiras Ana Luísa e Lúcia Medeiros. Deixa eu começar aqui com a Lúcia. Ela queria falar sobre a programação que vai acontecer no Dia Mundial do Rim aqui em Caicó. Bom dia, Lúcia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os rádios ouvintes, né? Como o Marcos já falou anteriormente, hoje é comemorado o Dia Mundial do Rim. Essa ação é feita em todo o mundo, né, de conscientização à prevenção à doença renal crônica. E a clínica, como referência na nossa região do Seridó, hoje está com a programação. De início estava sendo na ilha, mas mudou, está sendo agora lá na calçada da Nutrix, vizinho a Iura Importada. Então, essa ação lá, nós estamos com aferição de pressão, teste de glicose e orientações sobre a doença renal crônica. Vamos ficar lá amanhã toda e convidamos toda a população para participar, e durante todo o dia também na clínica a gente vai estar fazendo ações voltadas ao Dia Mundial do Rim. Lá no ponto da Nutrix, só pela manhã? Aí lá no ponto da Nutrix é só pela manhã, com verificação de pressão, teste de glicemia, orientações e alguns exames a gente está solicitando também. Caso a população queira solicitar, nós estamos também solicitando os exames. E no caso, o dia todo é na Clínica do Rim, não é isso? Na Clínica do Rim. Qualquer pessoa pode ter acesso? Qualquer pessoa pode ter acesso. Deixa eu conversar aqui com a Ana Luísa. Ana Luísa, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Esses exames que a Lúcia falou, né? A questão da glicose, e o que mais que você disse? E são os exames de sangue que a gente pode só solicitar, como ureia, creatinina, para dosar a função renal. São portas de entrada já para saber se a pessoa tem algum problema com relação ao rim? Bom dia. Então, bom dia a todos os ouvintes. A creatinina é um dos exames padrão ouro, né, para detectar a doença renal. Então, lá na nossa ação, estamos solicitando esses exames para os públicos-alvos, né, de hipertensos, diabéticos. Estamos fazendo uma espécie de triagem, né, quando a população chega até a gente, e estamos conversando, orientando a respeito da alimentação, exercício físico. Então, a gente acaba descobrindo hipertensos e diabéticos e fazendo uma orientação mais específica, né? E estamos prescrevendo, aliás, solicitando esses exames de creatinina, exames de sangue também. E no caso, são exames que todos os dias as pessoas podem, por exemplo, procurar a Clínica do Rim para solicitar, ou é mais nas UBSs? Pode ser solicitado na UBS, sim. Pode, né? Doutor João, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 90, doutor João Marcos Lucena, que é médico nefrologista, né? Qual a importância do Dia Mundial do Rim para a gente suscitar esse debate de procurar, por exemplo, o diagnóstico precoce da doença renal crônica? Bom dia, doutor João. Bom dia, Marcos. Bom dia, caros ouvintes e espectadores do programa 95. Primeiramente, muito obrigado pelo espaço para a gente falar dessa doença nesse dia, que é o Dia Mundial do Rim. Como você muito bem começou, abrange cerca de 10% da população, 1 em cada 10 tem problema nos rins, e estima-se que cerca de 80% a 90% dessas pessoas que são acometidas não sabem, justamente por serem doenças progressivas, de caráter silencioso, sem apresentar muitos sintomas. Então, nossa campanha começa justamente para tentar diagnosticar em uma fase mais precoce e progredir para um tratamento, certo? A doença renal crônica tem um caráter progressivo, então o nosso papel é diagnosticar cedo e fazer com que a função dos rins seja preservada por mais tempo. Esse vai ser o nosso trabalho. Quais são os principais sintomas que podem indicar a presença da doença crônica renal? Os principais sintomas, como eu disse, são bem frustros. Pode começar com uma pressão mais alta, pode começar com algum mal-estar, inchaço nas pernas.
Todos esses são sintomas, mas que começam a aparecer em fases mais avançadas da doença. Às vezes confunde, por exemplo, com outras doenças ou não? Pode confundir. Pode confundir principalmente com doenças do sistema cardiovascular, do sistema endócrino metabólico, que vão cursar com esse inchaço nas pernas, com um ganho de peso. Mas, como eu disse, são em fases mais avançadas da doença. No começo do quadro, não tem sintoma nenhum. Por isso que até 80%, 90% não vão ter sintomas, e aí entra a nossa função do rastreio e diagnóstico precoce. E esse rastreio, no caso, ele acontece através da procura da pessoa, a pessoa que tem que procurar, por exemplo? Isso. A campanha do Dia Mundial do Rim é saúde dos rins e creatinina para todos. Creatinina vai ser o exame de sangue principal para avaliar o funcionamento dos rins, e é bom que todo mundo saiba o valor da sua creatinina. Se for um valor normal, provavelmente você vai estar com a saúde renal preservada. Existem grupos de riscos mais vulneráveis, por exemplo, à doença renal crônica? Sim, perfeitamente. Existem grupos de risco. As principais causas de doença renal crônica no Brasil e no mundo são hipertensão e diabetes, que juntas vão somar quase 70%, além de outras causas genéticas, glomerulopatias, infecções urinárias e cálculos renais. Quais são os principais cuidados preventivos? Por exemplo, está muito relacionado com o hábito de vida, é importante falar sobre isso também? Sim, perfeito. É importantíssimo falar sobre isso. Não existe fórmula mágica. Todo mundo precisa ter hábitos saudáveis, precisamos aumentar a ingesta hídrica, ter uma alimentação mais balanceada, ricas em frutas, verduras, legumes, evitando sal, principalmente em fases mais avançadas. Precisamos estimular a perda de peso ou manutenção do peso, e vai ser basicamente esse estilo de vida saudável associado a uma atividade física. Você disse que às vezes as pessoas demoram demais a procurar, por exemplo, o exame precoce, né, da doença renal crônica. Quanto mais demorar, mais dificulta o tratamento? Sim. Quanto mais demorar, mais tardio vai ser o diagnóstico e mais difícil vai ficar da gente conseguir segurar o funcionamento dos rins, entendeu? Porque a doença renal crônica é uma doença crônica e progressiva. A gente sabe que, principalmente a partir dos 40 anos, perde-se cerca de 1% do funcionamento dos rins. Então, se a gente não fizer nada, se a gente chegar muito tarde a um diagnóstico, pode ser que já seja tarde e que já esteja com pouco funcionamento. A doença renal crônica tem cura? A doença renal crônica tem tratamento. Infelizmente, cura ainda não, tá certo? Existem várias medicações e várias medidas que vão ser adotadas para justamente retardar a progressão, certo? Se a gente não fizer nada, o paciente vai perder muito mais rápido o funcionamento dos rins. A gente adotando medidas, o objetivo é que ele segure e tenha uma qualidade de vida muito maior. Quais os principais hábitos que a gente pratica no nosso dia a dia, que a gente acha que é super normal, que contribui para a doença renal crônica? O principal, eu acho que vai ser o sedentarismo. A gente tem pecado muito em atividade física. A baixa ingesta de água são dos principais fatores associados. E uma dieta muito rica em alimentos processados, em alimentos embutidos, em alimentos enlatados, acabam prejudicando. Nós vivemos uma região seridoense onde estamos mais propensos a ter a doença renal crônica? Não tem esse dado objetivo na literatura. Como é que a hipertensão arterial, o diabetes e outras condições de saúde podem contribuir para desenvolver a doença? A hipertensão e o diabetes acabam sendo causas de lesões de órgão-alvo, que a gente chama. Tanto o coração, tanto a visão, como também os rins acabam sendo acometidos. O rim, quando é submetido a pressões mais altas, ele tem maior dificuldade para trabalhar. E acaba sendo submetido a um estresse muito maior. E isso, no longo prazo, acaba prejudicando o funcionamento dos rins, falando de forma bem simples. Campanhas educativas como o Dia Mundial do Rim, elas acabam, por exemplo, dando uma grande contribuição. As pessoas procuram, grande o número de pessoas que procuram, por exemplo, diagnóstico precoce após uma campanha como essa? Com certeza. O Dia Mundial do Rim já existe desde 2006 e a ideia é justamente propor isso como saúde pública para aumentar a conscientização de pacientes que nunca fizeram exames de sangue. Não é incomum chegar ao consultório da gente pacientes com 60 anos que nunca fizeram um exame de sangue,
e quando vai ver já tem alguma alteração mais importante. E o Dia Mundial do Rim vem justamente para contribuir nessa maior adesão a pacientes e também conscientizar quem já tem algum problema de saúde renal. Então é bem comum, sim, nesses primeiros meses do ano associado ao Dia Mundial do Rim, aumentar a procura, aumentar as dúvidas, e lógico que isso tem que ser levado o ano inteiro. Saúde dos rins, exame de creatinina para todos. É o tema da campanha desse ano, Isso. né? O que é a creatinina e qual a importância que ela tem para a gente? A creatinina vai ser um exame de sangue muito importante para avaliar o funcionamento dos rins. É um produto, é um aminoácido degradado e filtrado pelos rins, que quando dosado no sangue, a gente vai conseguir estimar em fórmula matemática a porcentagem de funcionamento dos rins. O drama de qualquer pessoa que recebe diagnóstico de doença renal crônica é fazer hemodiálise ou não? É uma das preocupações, com certeza. A gente tem que entender que a hemodiálise é em casos mais avançados da doença e que faz parte do tratamento, certo? Geralmente, quem tem um funcionamento dos rins menor do que 10% vai acabar precisar de uma terapia renal substitutiva, que chama. A terapia da hemodiálise é uma das opções, como o transplante renal também. Pela sua experiência como médico nefrologista, está mudando o perfil das pessoas que apresentam, por exemplo, a doença renal crônica aqui na nossa região? Está um público mais jovem ou não? É mais adulto? Geralmente é mais adulto, mais idosos. A população idosa é uma população mais exposta aos riscos, porque, como eu disse, as principais causas no Brasil e no mundo são hipertensão e diabetes. Hipertensão e diabetes precisam de um certo tempo para prejudicar o funcionamento dos rins, entende? Lógico que vão ter pessoas mais jovens que vão ter acometimentos primários do rim, que a gente chama, que são outro grupo de doenças. Quais são as principais recomendações para quem está em casa nos ouvindo aí, em termos de cuidados preventivos e como elas podem contribuir para a saúde renal a longo prazo? Muito boa essa pergunta, Marcos. As principais recomendações são que a gente tenha como base um estilo de vida saudável. Se você estiver com sobrepeso, vamos buscar uma atividade física para perder e manter esse peso. Se for uma dieta muito rica em sal, que é algo, infelizmente, presente no dia a dia do brasileiro, a gente vai tentar reduzir a carga de sal na dieta e beber bastante água. Pelo menos uns 2 litros, 2,5 litros. No mínimo? No mínimo. Pelo menos uns 2 litros de água seria o ideal. Por que a gente bebe tanta pouca água? Pois é uma pergunta interessante. Principalmente o idoso, ele perde a sensibilidade à sede. Então o idoso sente menos sede. E assim, a vida mais corrida, a gente acaba não tendo esse hábito. Você senta para trabalhar, não está com sua garrafinha ao lado, às vezes passa o dia, quando vai se lembrar, já está no final do dia e não tomou água. Então assim, tem que ser uma coisa incluída na rotina. Todo mundo tem que ter sua garrafinha. As meninas estão aí dando exemplo, com certeza. Que bom, né? Abraçar aqui o nosso amigo Pablo Camilo, mandou até para cá uma fotografia agora, já está aqui ouvindo aqui o nosso programa, inclusive com a camisa da campanha, né? Não faz inveja porque eu recebi aqui da Raquel também uma camisa aqui de presente da campanha, né? Qual a importância? O Seridó hoje, por exemplo, ele vive uma outra realidade depois que a clínica do rim se instalou aqui no Seridó? Com certeza. A clínica do rim, depois de instalada no Seridó, consegue fornecer, além da terapia de hemodiálise, consultas ambulatoriais. A gente tem consultas ambulatoriais vinculadas ao Sistema Único de Saúde e a gente consegue atingir fases iniciais da doença renal crônica e evitando a sua progressão. Muitas vezes os pacientes são encaminhados da unidade básica de saúde e tem um atendimento especializado em nefrologia e consegue dar uma terapia direcionada. Doutor João, essa relação, como é que a gente tem acesso, por exemplo, ao exame, né? Você procura, por exemplo, uma UBS, você procura a clínica do rim. É fácil, deveria ser mais facilitar essa questão, por exemplo, do acesso ao diagnóstico precoce? Com certeza, Marcos. O exame precisa ser solicitado, você precisa passar por uma avaliação médica que pode começar na unidade básica de saúde. Você vai a uma consulta, vai dizer suas queixas e fazer o exame de sangue. Tem alguns serviços que você consegue chegar e já dosar sem solicitação, mas não é a regra. A maioria é fornecido pelo SUS precisa de uma solicitação médica. Eu quero aqui agradecer a sua participação e deixar os microfones da nossa área à disposição para algo mais acrescentar, pode ficar à vontade. Muito obrigado, Marcos. Reforçando a importância do Dia Mundial do Rim,
como você começou o programa falando, é uma doença que atinge até 10% da população mundial. Dos que sabem, né? Dos que sabem. Desses 10%, estima-se que até 90% não sabem, justamente porque tem um caráter silencioso, indolente, com poucos sintomas. Então, quando perguntam assim, quais são os sintomas? Na fase inicial, não tem sintoma. Então, é muito difícil você dar um diagnóstico de algo que não tem sintoma. Mas na fase inicial, mesmo sem sintoma, o exame ele acusa? Acusa. Então, por isso que a mensagem do Dia Mundial do Rim é essa. Saúde dos rins e creatinina para todos. Então, fica o questionamento aos nossos ouvintes e aos nossos espectadores. Você sabe o valor da sua creatinina? É importante saber, não é isso? Com certeza. É importantíssimo saber. Ana Luísa, obrigado pela sua participação. A equipe aí da Clínica do Rim está aí preparada, né, para receber aí as pessoas não só hoje, mas qualquer dia, não é isso? Isso mesmo, Marcos. E falando também um pouquinho da nossa realidade, né, regional aqui do Seridó, a Clínica do Rim, como o Dr. João bem falou, é referência para todas as cidades da região do Seridó, né? E atualmente estamos com 260 pacientes em diálise, variando de uma faixa etária de 15 anos a 93 anos. Então, temos adolescentes também em diálise. E agradecer pelo espaço, Marcos, e agradecer também aos nossos parceiros, a Secretaria de Turismo, que cedeu o espaço na ilha. E como a enfermeira Lúcia falou também, estamos desenvolvendo ações em outros pontos da cidade também ao longo da manhã. E agradecer também ao nosso parceiro, a Purileve, que todos os anos nos ajuda na distribuição de água. E é isso, muito obrigada. Que bom, né? Lúcia, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Obrigada, Marcos. Como a Ana Luísa falou, né, estamos amanhã toda lá na calçada da Nutrix, então convidamos toda a população a participar, para ir lá, porque a maioria das pessoas, como o Dr. João Marcos falou, a doença renal crônica é uma doença silenciosa, ela não avisa que você está com a doença. Como o nosso rim ele é responsável por filtrar as impurezas que tem no nosso sangue, então quando principalmente a creatinina é acumulada, os pacientes começam a sentir algumas coisas, podem ter crises convulsivas. Então, quando detectada no início, então o diagnóstico precoce leva a uma evolução boa da doença, né? Que o paciente não vá sofrer com mais consequências, com mais, como é que eu posso dizer, ter mais algo que já está sentindo. Então, convidamos toda a população a ir lá para a calçada da Nutrix, perto da Yuri Importados hoje, para dar continuidade ao nosso projeto do Dia Mundial do Rim. Ok. E obrigada. Obrigado a vocês. E 8h04, confirmando.